Tem algumas fases no mercado em que parece que não só tudo dá errado, como tudo vai continuar dando errado. E essas sequências de prejuízo e de desânimo, elas podem ter um efeito muito perigoso que vai muito além do prejuízo por si só. Porque em muitas dessas sequências, e eu digo por experiência própria, você entra num efeito dominó e num ciclo infinito, de um prejuízo atrás do outro, e quanto mais dinheiro você perde, mais você está disposto a arriscar, e quanto mais você está disposto a arriscar, mais você joga boa parte do seu progresso e do seu processo no lixo, e você se vê negociando consigo mesmo coisas elementares, como o teu gerenciamento de risco. Isso acontece, tá? Isso é proposital. Até se a gente for enxergar o mercado de uma forma um pouco maniqueísta, né? Tentar construir um mercado e colocar ele como um inimigo, como um vilão que tenta tirar o dinheiro da gente, o que não deixa de ser, isso é perfeito dessa ótica, né? Porque para pensar, se você é um mercado, você não vai fazer com que as pessoas percam dinheiro e nem com que elas percam dinheiro rápido. Você quer que elas continuem achando que elas vão ganhar alguma hora, você quer que elas continuem acreditando e por isso elas vão passar por uma sequência boa ou outra, mas sempre que você der dinheiro para eles, né? Eles seriam os traders, as pessoas físicas, as pessoas que estão tentando tirar alguma coisa desse mercado. Sempre que você der dinheiro para eles, você sabe que você vai recuperar 2, 3, 4, 10 vezes mais do que isso lá na frente, com algum tropeço emocional ou técnico mesmo que essa pessoa passe. Ou seja, as sequências de stop, as sequências de prejuízo, por mais inevitáveis que sejam, elas precisam ao máximo serem reduzidas, porque é justamente isso que faz um trader quebrar. Muita gente acha, né, e até o próprio Tom Hoggard, né, que é um cara que escreveu um livro muito bom, que é O Melhor Perdedor Vence. E a frase por si só já diz, né, quem ganha dinheiro no mercado é quem sabe perder melhor, não só quem ganha, né? Muita gente gosta de vender aquela ideia, ninguém quebrou ganhando dinheiro, mas sim, muita gente quebra ganhando dinheiro. Muita gente fala aquela frase também, né, de que pessoas mentem e resultados não. Isso também não é verdade. Os resultados também mentem no mercado. Porque tem como você ganhar dinheiro por sorte. Tem como o mercado te enganar durante um intervalo de tempo curto. Ou seja, a única coisa que te blinda de verdade e que vai te proteger é ter uma força psicológica e alguma coisa que te prende na realidade. Ou seja, que não te faz se desiludir quando você está ganhando muito dinheiro, mas que quando você perde dinheiro também não te faz achar que é o fim do mundo. E isso é muito difícil, porque muitas das vezes a gente não só deposita nosso dinheiro no mercado, mas também deposita as nossas esperanças de mudar de vida, de poder se mudar para um lugar, sei lá. Você que sabe as expectativas que você coloca no mercado. E quais são os principais perigos que eu vejo, né, quando a pessoa começa a perder dinheiro e entra numa sequência de stops? E muitas das vezes, você ao invés de querer abraçar o teu erro e entendê-lo de fato como ele é, que é um erro, um tropeço, um desvio, alguma coisa que você errou, ou de fato falta de sorte, porque estatisticamente toda estratégia ela presume algum prejuízo em algum momento. Então, perder dinheiro não necessariamente é ruim, às vezes até fazendo certo você vai perder dinheiro, e às vezes fazendo errado você vai ganhar. Então você precisaria, e eu digo precisaria propositalmente porque eu sei que na prática isso é muito difícil, mas você precisaria construir um senso de recompensa que não é atrelado ao seu resultado. Ou seja, a sua satisfação no mercado, por mais que no final das contas seja ligada ao dinheiro, ela não tem que estar atrelada ao resultado, porque vai ter um dia onde até mesmo a sua estratégia vai falhar. E eu sempre digo isso, porque muita gente cai na armadilha quando perde dinheiro de culpar a estratégia, de achar que todo o problema por si só está no seu operacional. Isso cria um problema maior ainda, porque te faz cavar um buraco que não precisa ser cavado. Porque ao invés de procurar os problemas que estão de fato no teu operacional e na tua rotina, você vai tentar pular de galho em galho. Isso vai criar uma armadilha muito grande, de você sempre culpar um inimigo externo e sempre procurar esse culpado em um ambiente que não te confere, ou seja, o problema está sempre na falta de operacional e não necessariamente em uma indisciplina sua, em uma ansiedade que te fez executar um trade cedo demais, sendo que você podia ter esperado. Ou seja, você acaba fugindo da tua responsabilidade. Eu tinha uma pessoa próxima que ela rodava muito de emprego em emprego, né? Ela não passava muito tempo trabalhando em uma empresa. E toda vez que essa pessoa era demitida, ela falava que o setor da empresa estava acabando e que a empresa estava se desfazendo de parte disso. E eu não duvido, né? Quem já trabalhou em empresa grande, ou quem conhece, quem tem empresa grande, sabe que eles têm tesouraria, tem a parte financeira, né? Tem aquela filosofia de que custo é igual unha, tem que sempre cortar. Então, até mesmo empresa que fatura grande, às vezes precisa demitir para limpar parte do quadro
de custos. Ou seja, o que eu estou querendo trazer aqui? Pode ser até que seja verdade, mas não é legal o cara nutrir para si a narrativa de que o setor da empresa acabou. Ele precisa entender o que fez ele ser demitido, ou eventualmente se o setor mesmo estivesse acabando, o que impediu que ele fosse para outro setor, o que impediu que ele fosse visto como uma pessoa que vestia, sei lá, a camisa da empresa e que podia progredir lá dentro. E a mesma coisa no mercado. Pode ser mesmo que o mês esteja difícil, mas isso não é culpa tua. O mês está difícil para todo mundo. E o que eu gosto de trazer é sempre isso. E eu sempre caio nessa armadilha de tempos em tempos. O mês de dezembro tem sido exatamente isso. E muita gente me manda lá no Instagram, né, que acaba sendo um lugar com contato mais direto, mas eu também vejo aqui nos comentários. Vini, como está sendo o seu mês de dezembro? Aqui está muito difícil dezembro. Pô, dezembro não dá para operar e sei lá o quê. Cara, isso é narrativa. Dezembro é um mês como qualquer outro. Inclusive tem sido um mês muito bom para mim. Desde o dia da segunda quinzena de novembro tem sido uma sequência muito boa para mim. Ou seja, não é sobre quando, é sobre como, é sobre quem está operando. Então, uma armadilha muito grande que eu vejo muito trader que está em sequência de stop cair é começar a procurar um álibi, uma muleta para se apoiar. Ah, é o mercado, ah, é o ano, é o período do ano, ah, é o Trump que está mexendo no mercado, ah, é muita manipulação, ah, o preço foi buscar o meu stop e depois foi no meu alvo. Perceba, esse discurso, ele é um discurso muito vitimista, ele não é um discurso factual. O que seria o discurso factual? Que se liga aos fatos e não aos envolvidos. Ora, o preço está de fato mais estranho, o preço está de fato buscando sempre dos dois lados. E o que eu consegui fazer a partir disso? Eu vou contar um caso pessoal. Para mim, o mês mais difícil desse ano de 2025, que acaba agora, foi o mês de setembro, que foi o mês do shutdown. Foi setembro e outubro que teve o shutdown, né? E acabou no final de... Se eu não me engano, acabou lá pro dia 20 de novembro. Mas qual que foi o grande desafio desse período? Não tinha notícia saindo no mercado americano, a gente ficava muito suscetível às especulações de quando o shutdown acabaria e acabou que a volatilidade do mercado ficou muito estranha. E daí, esse foi um período em que eu fiquei praticamente no 0 a 0, fechei um mês negativo e outro no 0 a 0, mais ou menos. E qual que é o ponto central aqui? Para mim seria muito mais fácil eu me vitimizar e construir uma narrativa, ah não, shutdown, isso, para quem não sabe, isso é como se fosse uma greve geral dos funcionários públicos e como se fosse o IBGE de lá de fora, né, estava em greve, então eles não tinham como relatar os dados econômicos e macroeconômicos para os cidadãos e, obviamente, para os outros governos, né? Isso faz parte do calendário econômico mesmo dos Estados Unidos do ponto de vista institucional. Então, eu podia criar 1001 desculpas, mas sabe qual que é a verdade? Eu estava operando muito mal, estava sendo muito ansioso, eu estava executando muito cedo e muitas das vezes sem obedecer tão bem o meu gerenciamento. E é por isso que o que eu falei no começo do vídeo orna muito com isso. Às vezes, quando você está numa sequência ruim, ao invés de olhar para si, ao invés de olhar para dentro do seu operacional, para dentro da tua rotina, das coisas que você está colocando para dentro da tua cabeça e as informações inúteis que você está absorvendo, você prefere procurar esses culpados. E todas as vezes em que você ignora tudo aquilo que de fato te importa, você vai estar jogando tempo e dinheiro no lixo. Então, eu perdi um mês do meu ano só operando mal, só achando que eu precisava só continuar fazendo as mesmas coisas. E, de fato, o sucesso no mercado e na vida, ele é muito sobre você continuar fazendo o que precisa ser feito. Mas parte disso também segue aquele princípio de você entender que em time que está ganhando se mexe muito. Então, até mesmo quando você está numa fase boa, agora trazendo o contraste do outro lado, você tem que continuar observando o teu operacional, os teus erros, as tuas inclinações ruins ao operar, porque isso revela muito sobre aquilo que você pode tropeçar. Vou dar um exemplo simples. Num período do ano, eu estava numa sequência absurdamente boa, só que houve uma semana em que tiveram 2 dias em que eu infringi uma regra minha, que é, uma vez que eu bato meu limite de 1% de stop, eu paro de operar. E as únicas exceções é quando eu estou ou já positivo no dia, o que é muito difícil, né, porque eu não opero depois de bater um alvo, ou quando eu estou numa sequência muito positiva e daí eu posso esticar um pouco mais. Mas via de regra, quando eu tomo um stop no dia de 1%, ou seja, numa conta de $100 mil, de $1.000, uma conta de $200 mil, de $2 mil, eu paro de operar. E teve uma semana em que, em 2 ocasiões, eu operei 2 vezes e fechei o dia no 0 a 0 relativamente positivo. Mas aquilo para mim já suscitava um sinal muito claro, que é, ora, tá dando certo para mim, porque eu dei sorte, mas eu não obedeci minhas regras. E lembra daquilo que eu falei lá atrás, de você construir um senso de recompensa, não baseado no resultado e sim no processo, porque isso vai te possibilitar ser mais transparente consigo e ser menos vulnerável aos dias difíceis? Então, esse meu sistema de recompensas, digamos assim, baseado no processo, ele me permitiu enxergar esse problema e ver que isso me quebraria, que isso me daria muita dor de cabeça.
E eu pude ir melhorando isso, óbvio, caiu outras vezes, mas para mim estava muito claro no que eu precisava melhorar. Ou seja, quando você está numa sequência de stops, você tem que procurar responder algumas perguntas que são muito difíceis de serem respondidas, mas que precisam. A primeira é, será que você está seguindo o teu plano à risca? E seguir o teu plano não é só sobre a configuração, é sobre se você está operando cedo demais, se você está sendo muito ansioso. Essa era uma coisa que eu percebia muito em mim. Sempre que eu passava por uma sequência difícil, eu acabava não hesitando muito em operar. Eu entrava em um estado de querer entrar de pé na porta no mercado, então eu meio que começava muito forte, operando muito forte, com a mão pesada, e se o primeiro trade do dia já desse errado, eu já estava muito para trás, então eu não me permitia perder muito. Então, o que é melhor se fazer? Às vezes você operar com um terço da tua mão, às vezes é você operar numa conta demo, até sentir o ritmo voltando, porque isso vai te permitir colocar os pés no chão de novo. Existe um processo que é o que chamam de grounding lá na gringa, né? Que é o quê? É você aterrar os seus pés no solo, né? Aqui seria aterramento. No que consiste esse processo? É você colocar o teu pé na grama, porque o teu corpo biologicamente precisa, digamos assim, dissipar as energias de quem fica o dia inteiro dentro de casa com tênis ou dentro de um escritório com tênis. E essa mesma coisa precisa acontecer no mercado. Às vezes você está com tanta energia, está tão retido de tanto tempo, de tanto estresse da sua sequência, que você não se permite nem operar o mercado sem a pressão de ganhar dinheiro. Então às vezes você precisa despressurizar mesmo, passar uma semana off, passar uma semana só operando na conta demo. Eu sou muito contra essa ideia de tirar férias, ainda mais quando está dando tudo errado. Eu acho que você tem que pisar mais fundo e ser mais intenso ainda, porque a gente não sabe quando vai passar a dar certo, então por isso que a gente tem que continuar fazendo o que precisa ser feito. Mas tire um tempo um pouco mais sabático, assim, mais meditativo, para você tentar entender e rever as coisas que estão dando errado para você. Como eu falei, corta a mão no gerenciamento e começa a entender o teu processo operacional como parte da tua rotina. Tem um horário para entrar e um horário para sair. Eu sempre falo, tem que ter um ritual de entrada e um de saída para o mercado. Isso, psicologicamente falando, vai te trazer uma segurança muito grande. Por quê? Uma vez que você tem um ritual de entrada, você vai largar o teu celular, você vai largar as tuas distrações, você vai largar o seu trabalho eventualmente, ou pelo menos conseguir dar um pause ali nas demandas, passar uma hora e meia só focado no mercado, e quando acabar, você vai se desligar daquilo. Óbvio que na prática você vai ficar repensando naquilo, mas você, na forma prática da coisa, você vai ter se desligado. Então o que eu faço? Quando eu estou na minha rotina normal, eu paro de operar, eu gravo meus vídeos que eu tenho para gravar, minhas obrigações, respondo o pessoal que opera comigo e vou buscar meu filho na escola. Ou seja, quando eu entro no carro, eu não quero nem mais saber de mercado. E geralmente eu só olho o gráfico de novo no dia seguinte. Isso me permite ter muito mais tranquilidade de saber que o mercado não é minha vida. Óbvio, quando eu ganho dinheiro eu fico feliz, mas quando eu perco, eu entendo que isso faz parte da minha jornada. Então, é criar uma distância saudável com o mercado. Isso é muito difícil, mas isso te permite ter uma relação mais saudável e menos tóxica com esse mercado. Porque no começo é até maravilhoso você ficar apaixonado pelos gráficos, só que quando você vai ficando mais tempo, mais cascudo de mercado, isso vai sugando a tua energia e a tua capacidade de viver a tua vida de uma forma saudável. Então é bom criar esse distanciamento, separar as coisas, porque ao mesmo tempo que esse mercado te torna livre, ele também pode te escravizar emocionalmente. Então toma muito cuidado com isso, beleza? Então, é o seguinte, hoje é um domingo, tô aqui no sol de meio-dia, botei meus filhos para dormir ali depois do almoço, almocei com a minha esposa e vim aqui dar essa volta, trocar essa ideia com vocês. E eu tô fazendo um plano prático, porque nesse ano de 2026, eu já falei e repito, esse vai ser o melhor ano da minha vida no mercado. Eu vou gerenciar o máximo de capital possível, vou fazer o máximo de saques possíveis. Eu tô 100% comprometido de corpo, mente, espírito, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. E agora, nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, eu vou fazer um evento que é o lançamento do Grupo Penido, para você poder operar junto comigo, né, que é o que a gente vai abrir as vagas no final. E ao longo desses 3 dias eu vou abrir mais a fundo essa minha experiência de mais de 5 anos de mercado, tudo que eu já vivi, tudo que eu já precisei me renovar para continuar existindo e sobrevivendo no mercado. Vou revelar parte dessa experiência, um pouco mais do meu operacional, mais a fundo, como eu opero, como eu operacionalizo isso dentro do meu dia a dia, como eu acho que uma pessoa que às vezes é CLT e ainda não conseguiu fazer a transição pode tratar isso de forma saudável. Não estou falando de largar o teu emprego, eu acho que isso é pouco saudável, inclusive, pelo menos a médio prazo, só lá na frente, se de fato você conseguir profissionalizar. Mas eu vou mostrar tudo isso, e se você quiser participar é só se inscrever no primeiro link aqui da descrição, porque é de graça, e depois se você quiser entrar no Grupo Penido, você vai entender um pouco melhor como funciona. O helicóptero tá passando aqui, ó, deu pra ver. Se você assistiu até o final, comenta helicóptero, e não deixa de se inscrever aí, cara, é de graça, você vai receber um material muito legal que a equipe tá preparando. Eu tô preparando, de fato, aulas fenomenais, vai ser ao vivo, vai ser uma oportunidade também da gente estar junto. Então se inscreve aí, um beijo, um abraço.
Fiquem com Deus e até a próxima.